Hoje foi brabo. Igual a Dani falou. E quando que não é? Quando que não é brabo? Bora! Eita, que a área tá online. Ei, coelhinha. Eu só acordei quando já tava falando. Bom dia! Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje foi brabo de acordar, hein? Aí a Dani falou assim, e quando que não é? Aí o Davi falou assim, pai, não vai falar que a gente vai tocar o Terror na Terra que vai acordar todo mundo. Eu falei, esse é o objetivo, vamos tocar então. Ai, ai. Bora, Davi. Aí chegou a fera. Ó, tem uma coelhinha aqui, vocês viram? É uma Oi, gatinha. bom dia, Davi. A prima, amor, dá bom dia. Bom dia, prima. Ele tá dormindo ainda. Vamos ativar e fazer a leitura. Passa para nós, pai, por favor. Agradeço a família. Deixa. Quer? Ela não quer deixar. Vai, Davi. Davi vai fazer a abertura. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Por favor, você vai melhorando a vida das pessoas que estão em crise. Que hoje seja uma live legal, pare e com Elias e que você vá abençoando as pessoas cada vez mais, que elas ganhem um emprego, consigam trabalhar para sustentar a família. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eita, Glória! Tá todo mundo empregado hoje. Vamos lá. Começa aí, Chico. Peraí, vou pegar. Eu queria enviar a live pra minha mãe. Eu faço com ele. Você falou pra ela? Valeu. Gênesis 12. O chamado de Abrão. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a sua família, seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e abençoarei E eu tornarei. e o tornarei famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que os abençoam e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de vocês, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Senhor havia construído. Não fui com ele. Aqui, onde está lá? Então, Abraão tinha 75 anos quando saiu da terra de Arã. Tomou uma mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que haviam agregado à sua casa de Arã. Seguiu para a terra de Canaã. Quando chegarem a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho e Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu e Abrão e disse:
Darei esta terra para seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e decidiu ao Senhor que dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, Abraão viajou para o sul, acampou a região montanhosa e Betel a oeste, e ali a leste construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão prosseguiu sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção a Negueb. Vai lá. Abraão saiu e Não, Abraão e Sarai. Não é Abraão, não. É É Abraão. Abrão. Aqui é Abrão. É massa assim, velho. Já acorda assim, já. O melhor foi... Como é que é? Negueb. Negueb. Abraão, É. Abraão e Sarai no Egito. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã. E Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viu como estrangeiro aproximou-se da fronteira do Egito. Abraão disse a Sarai, sua mulher: "Você é muito bonita." Quando os egípcios as dirão: "É mulher dele, vamos matá-lo para ficar com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparam minha vida e por sua causa me trataram bem." De fato, chegando Abrão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio falaram maravilhas de lá ao faraó e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abrão: ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas por causa de Sarai, a mulher de Abrão, e o Senhor enviou pragas terríveis para Faraó sobre membros de sua casa. Por isso o Faraó mandou chamar Abrão e disse: "O que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Aqui está sua mulher." Eita, só. Ai, meu Deus. Tome-a e vai embora daqui. O faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abraão com sua mulher, todos os seus bens, para fora da sua terra. É isso aí. Palavra de vocês. Antes que alguém fale que a gente é racista, tá falando de Negueb, não tem nenhum racista aqui. E eu tenho muitos amigos negros. Isso é besteira de mimimi aí. Inclusive você, né? Um dos melhores amigos dele é negro.
e não tem nada de besteira nisso. É que só que a gente riu que ficou engraçado, nego web. Vai lá, gente, pode falar o que vocês quiserem. A Valen saiu um pouquinho porque ela tá com dorzinha na barriga e ela vai estar descansando um pouquinho, mas pode falar. Beleza. No começo ali, né, a gente percebe que Deus deu um chamado para Abraão, né, para Abrão, e fala sobre a obediência dele, né, dele ter ouvido o chamado dele, né. Então ele pegou e obedeceu a Deus e ouviu o chamado dele. Viu que se ele obedecesse a Deus, ele ia se tornar um homem famoso, ia se tornar um grande povo, né? Ia receber uma terra e tal, né? E assim como Abrão, o chamado dele é que nem a gente, que nem o nosso, né? Que Deus dá um chamado pra gente e a gente não vai atrás de Deus, né? Deus vem atrás da gente chamar a Deus. Chamar a gente, né? Desculpa. Verdade. Meio nervoso. E então, né, a gente tem que obedecer o chamado de Deus e ouvir ele também, né? Sabendo que a gente, mais para frente, diante da obediência dele, a gente vai receber bastante coisa, né? Bastante conquistas e conquistar muitas coisas que a gente tem vontade, nossos objetivos e tal, né? Verdade. Só que é uma coisa, né? Tem que obedecer. Se não obedecer, a gente não vai receber nada em troca, né? Que nem Deus é nosso pai, né? Tem que obedecer. Que nem a palavra diz, né? Honrar o pai e a mãe na terra para que nossas vidas na terra se prolonguem, né? Então, é assim, né? Diante de Deus, é o nosso pai e a gente tem que obedecer a ele também. Verdade. Bom, lá também fala sobre que ele levanta altares por onde ele passa para adorar o Senhor. E a minha mãe, ela me deu uma frase que fala assim: altar define trono e trono define governo. Aí ela falou que era para mim pesquisar mais sobre, e ela me deu aonde pesquisar. Ela falou que a partir de 1 Reis 18 conta a história do profeta Elias. E nessa história fala que ele é o único profeta que restou de Deus, e o resto dos profetas tudo era de Baal. E ele foi lá no Monte Carmelo, eles fizeram 2 altares, um para Baal e um para o Senhor, e ele falou que qual respondesse com fogo seria esse que é Deus. E na história fala que primeiro foi os de Baal que fizeram o sacrifício com um touro lá, igual Elias fez, só que diferente de Elias, eles se machucavam, na história fala que eles se cortavam para tentar chamar o Deus deles. E, tipo assim, se você for ver, tipo, o nosso Deus, nosso Pai, ele nunca faria a gente se machucar desse jeito para fazer alguma coisa para ele. Aí, e depois, né, tipo, que eles fizeram lá, os de Baal fizeram o altar, o sacrifício, e eles ficaram de manhã até mais ou menos no final da tarde, assim, que a história fala, e o Deus deles não apareceu. E é até engraçado, se você for lá ler depois, ele zoa ainda eles. Fala assim, orem mais alto, acho que o seu Deus está no banheiro, não sei o quê. E eu comecei a dar risada falando para minha mãe. Aí quando Elias fez o altar, ele fez o sacrifício com um touro e depois ele ainda jogou água na madeira que estava ali no altar. E os de Baal não fizeram nada, só fizeram o sacrifício do touro. Tipo, isso que me chamou. Isso que me chamou a atenção. Ele até jogou água. Tipo, é totalmente diferente dos de Baal. E depois ele orou e ele pedia para um amigo dele lá olhar para ver se estava acontecendo alguma coisa. E minha mãe falou para mim, que eu não consigo terminar de ler a história, minha mãe falou para mim que ele fez isso 7 vezes. Ele falou pro amigo dele lá olhar 7 vezes. Na 7ª veio uma nuvenzinha pequenininha na direção deles. E daí subiu um grande fogo que até secou a água que ele tinha jogado lá em cima do altar. E o povo de lá se prostrou diante do Senhor porque reconheceram quem era Deus. E se você for ver, essa história fala também sobre um altar.
Aí também se pensa, com essa frase, essa história, e o de Abraão, que ele fazia altares para Deus, tipo, o que você deixa governar a sua vida? Tipo, se não é o Senhor, é uma coisa do mundo, você tem que destruir esse altar, porque, tipo, isso não vai te trazer para mais perto de Deus. Colocar Deus sempre em primeiro lugar na sua vida, né? O que você está colocando em primeiro lugar na sua vida? E, tipo assim, lendo esse texto, eu até pensei, nossa, eu tenho certeza que não é Deus que tem em primeiro lugar na minha vida. Porque, tipo, se fosse ele, minha vida estaria mil maravilhas, né? Tipo, eu estaria aqui ligada, dona, com Deus. E eu tenho um pouquinho de dificuldade em conversar com Deus, assim. Não aprendi a fazer isso direito ainda. E se você for ver, Abraão, o único lugar que ele não fez um altar para Deus foi quando ele chegou no Egito. Porque ele teve medo. Ele teve medo de ser morto. Tanto que ele pede para a esposa dele mentir. Só que, na verdade, não foi mentira, que eu pesquisei um pouquinho a fundo e fala que a esposa dele era meia-irmã dele. Então, ele não mentiu, ele manipulou a verdade. Isso que foi pior, porque, tipo, a partir do momento que você casa, ela não é mais a meia-irmã dele, ela é a esposa dele. Então tá aí a diferença. E tanto que se você for ver o propósito que Deus fez para ele, ele precisa da esposa dele, é de geração. Deus deu propósito para ele e para a mulher dele, né? Não Para só a para Abraão. família dele. Para a família dele, né? Geração. Aí, tipo assim, o que mais me pegou foi, tipo... Aí depois eu fiquei questionando a minha mãe, né? Falei assim, ué, mas por que, tipo, quem sofreu as consequências foi o faraó e não o Abraão lá na hora, né? Porque ele mentiu. Aí minha mãe falou assim... Deus sabe de todas as coisas. Às vezes, ter feito isso com o faraó não seria a melhor opção, porque ele tem uma visão de cima e não aqui que nem a gente está vendo cara a cara. E ele conhecia Abraão, que nem minha mãe falou aqui. E ele também conhecia o faraó, porque ele conhece todo mundo, ele sabe o jeito que é todo mundo. Passado, presente, tudo. Ele vê tudo. Da maneira como A minha mãe tá ouvindo. Ela falou assim, ele age com cada um da maneira que... Da maneira que? ele sabe como tem que agir. Ele sabe como tem que agir com cada um. Cada um age de uma forma diferente, né? Se fosse agir com todo mundo igual, se fosse todo mundo igual, né? Seria meio estranho. Porque ninguém é igual um ao outro. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, que nem eles. Aí, tipo... Aí eu fiquei assim, né? Falei, nossa, mas por que, né? O faraó e não o Abraão? Aí minha mãe me explicou isso. E depois disso aí eu entendi, sabe? Tipo assim, às vezes naquela hora o faraó entendeu o que era, o que tinha que fazer, porque ele deixou o Abraão ir junto com a esposa. Então, tipo assim, aí eu fiquei, verdade, Deus, tipo, ele soube a melhor opção, assim, para fazer naquela hora. Só que daí o que ficou me pegando foi que Abraão, ele esqueceu para quem ele estava servindo, porque ele ficou com medo de morrer. Tipo, ele não ia morrer naquela hora. Tipo, isso já era certeza. Naquele momento ali, ele foi dominado pelo medo e não colocou Deus em primeiro lugar na vida dele, né? Ele achou que mentindo para o faraó ali ia poupar a vida dele e Deus não ia nem perceber, né? Aí ele acabou se prejudicando também, né? Ele achou que ele ia ser tratado bem. Ele achou que ia ser tratado bem mentindo, né? Entregando a mulher dele para faraó ainda, né? Ele perdeu a mulher dele, né? Verdade. Aqui na minha Bíblia, essa aqui que a Valmara comprou para mim, que agora não é mais minha, é da minha irmã, tem um espacinho aqui, ó, que é situações cotidianas. Aí nele, eu li, né, porque estava no meio do livro, aqui, ó, passa daqui, tá vendo? Aqui continua, que é Abraão no Egito, aí aqui tem a historinha, aqui continua o versículo. Aí eu falei, vou ler, né, porque é curiosidade, aí situações cotidianas ainda. Aí aqui fala, tipo, uma situaçãozinha que poderia ter acontecido. E fala assim, que... Imagine que você foi com a sua família acampar e lá você conhece um grupo de crianças. Aí ele faz perguntas para você pensar, sabe? Ele fala assim, você inventaria uma história e
com a intuição que você nunca mais vai encontrar essas crianças de novo na vida, você encontraria uma história, você contaria uma história, tipo, falsa da sua família, do que seus pais fazem, ou você ficaria quieto e deixaria eles formar a sua própria opinião sobre sua família? Aí tem a última pergunta, que fala assim, ou você contaria a verdade, e, tipo, sobre o que seus pais fazem, sobre o que sua família faz, independente do que eles pensam, não se importando com o que eles pensam. Aí, tipo assim, eu fiquei pensando assim, bom, eu sou sincera, então eu ia falar a verdade, tipo, minha família faz isso, aquilo, tipo, normal, sabe? Porque, tipo assim, uma coisa que eu não gosto é que os outros ficam mentindo. Porque, tipo, mentira. Tanto que eu tava conversando com a Elisa, teve uma vez que eu não sei o que eu tava fazendo, mas é que eu falei uma mentira, sabe? Aí eu falei, opa, porque eu falei isso? Aí eu fui lá e já, tipo, falei, não é isso não, é não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei, tipo assim, gente, tipo, só falei assim, sabe? Eu falei, não, isso não é coisa minha, isso não vem de Deus, né? Aí eu já logo me corrigi. Aí aqui ele também fala, o que eu achei interessante é que ele também aqui fala que, tipo assim, aconteceu isso com Abraão, porque ele falou para a esposa dele mentir e que ele estava com medo e porque também ele falou lá que ele fala que ele ia ser tratado bem. Então, tipo assim, isso foi o que, tipo, falei, nossa, é verdade. Ele fez tudo isso para ser tratado bem, para não morrer, porque ele estava com medo. E daí o que eu achei mais interessante no finalzinho que ele fala assim, eu confiro o que acontecerá no seguinte, sabe? Aí eu falei, nossa, ainda dando uma deixinha assim pra você ficar mais curioso e continuar lendo. Foi o que eu fiz, eu li o 13. Que legal, gente. Olha, é tão difícil. Primeiro que vocês falaram que estão nervosos, mas não parece que vocês estão nervosos com nada, tá? Vocês detonaram aí mesmo. Foi muito, muito legal que tudo que vocês falaram, os exemplos reais. Eu vou tremer um pouquinho aqui. Vou fechar a live, vou dar uma tremidinha, eu tô segurando. E eu também sempre entro com um friozinho na barriga antes, apesar de já ter dado aula para tanta gente, ter feito tanta palestra, porque a gente leva isso a sério. Quando a gente não leva a sério, tanto faz a gente aqui entra aqui e fala qualquer coisa. Mas o fato da gente entrar nervoso e com um friozinho na barriga, enfim, prova que a gente leva isso muito a sério, né? A gente está lendo a palavra, está proliferando, e vocês estão fazendo uma coisa que essa geração de zumbi aí não faz, né? Que é primeiro que vocês aceitaram, né? Eu sempre falo aqui, né? A gente pode até chamar a atenção das pessoas, mas é Deus que chama. Tudo vem de Deus, a palavra diz isso. Então, quando vocês aceitaram, já é um grande desafio que vocês não têm ideia de quantas pessoas que eu convido, quantas, e elas falam assim, eu não posso, esse horário não sei o que, desculpa. Ou você tem sucesso ou você tem desculpa, não tem meio termo. Né? Ou você aceita ou você não aceita, né? O resto é desculpa. Enfim, não vou ficar falando aqui, senão as pessoas ficam mordidas com as coisas que eu fico dizendo. Mas vocês aceitaram, que já é muito difícil. Jamais, vou falar assim, de 10 pessoas, 3 aceitam, que eu convido. Então vocês já estão num nível bem elevado. E falaram com desenvoltura. É muito difícil alguém falar alguma coisa, dar exemplos reais e ter desenvoltura. Vocês fizeram tudo isso de uma forma muito, muito boa mesmo. Natural, e ainda mais para uma geração assim, para pessoas que estão ingressando na comunicação, né, com o público. Isso, né, as pessoas travam. Eu lembro a primeira vez que eu fui dar aula, minha boca ficava tremendo igual uma vara verde, eu não travei, ficava tomando água, e aquele monte de gente me olhando, eu falei, nossa, eu vou ter que encarar isso aqui, mas vocês se desenvolveram na boa, é muito difícil isso acontecer. Então vocês venceram 2 vezes, né, a primeira aceitando e a segunda se comunicando super bem. Porque vocês falam com o coração, né? A Bíblia fala isso, né? Se a gente falar com o coração, eles falam assim, eu ainda não sei falar com Deus direito. Nossa, que sublime falar isso, porque as pessoas normalmente vão inventar uma história para contar isso. Eu tô aprendendo. Não, você já foi na cara mesmo. Tem dificuldade, eu não sei fazer isso. Mas Deus chamou a gente, Deus chamou, olha quem são os discípulos. Quem que ele chamou para fazer a obra? E que é isso? Os religiosos, os sabichões, foi ele que ele não chamou ninguém mesmo, ele nem dava bola para esse povo, né, que tinha o conhecimento, a ciência. Ele chamou quem tinha, olha Moisés, tímido, gago, morrendo de medo e não quis aceitar a missão.
Nem vai uma nação inteira. Manda abrir o mar, fica com medo de abrir, mas como que eu vou fazer? Levanta a varinha. Deus fala, levanta a varinha que eu vou abrir esse mar. O cajado. Porque se qualquer coisa, Deus ia abrir de qualquer jeito. Se caísse a varinha, ele levantasse a mão e abrir do mesmo jeito. Quando Deus está com a gente fala a verdade, ele transforma tudo. Ele só quer que a gente, né, fale a verdade e aceite. O resto tudo ele vai fazer com a gente. Tudo. Né? É uma dádiva assim, a gente conseguir reunir não só essa geração, né, de vocês, de se empenhar tanto em falar a palavra. Eu acho que vocês, pelo que eu escutei, né, que eu não, as outras pessoas, eu não entrei tanto a fundo assim, não tive feedback, mas vocês foram os que mais se empenharam a falar no outro dia aqui, né, a estudar a palavra de verdade, né? Olhem tudo que vocês foram, e ainda bem que tem uma família aí que a avó que dá a Bíblia, a mãe que fica dando as dicas. Tá aqui do lado ajudando a gente, ó. A família está em unidade, né? Que senão, imagina vocês, como que é isso? Aí você fica na dúvida, não tem ninguém para te apoiar. Você fica despreparado, né? Então, a família é unida mesmo. O que mais que quer falar aí? Não, sobre a mentira, né? Olha o estrago que produz, né? Uma mentira. Poxa, Então, o cara perdeu a mulher e muitas vezes é cômodo a gente mentir, né? É mais fácil, né, do que falar a verdade. Então, a nossa cabeça, ela já está programada a fazer aquilo, né? A primeira coisa que vem na mente é, não, vou falar, né? Vou mentir. E às vezes até a boca fala sem você pensar. Mas é porque a nossa cabeça Que nem aconteceu comigo. Mas depois o Espírito Santo vem te dar uma cutucada, ó, vai lá acertar isso aí. E muitas vezes a gente até mente e depois bate aquele, nossa, mas é o que você falou, não precisava ter feito isso, né? E a gente não tem noção do estrago que uma mentira pode causar, né? E a Bíblia conta isso. Então é policiar a língua mesmo, né? Quem nunca? Eu dei aula há muito tempo, eu estudei muito sobre a mente. A gente tem o costume de atalhar as coisas, né? Primeiro tomar um atalho. Em qualquer coisa, lá tem uma corrida, você vê um atalho, vou por aqui. A gente tem esse costume. E a gente também é muito mais trabalhoso você falar a verdade, se expor, do que esconder ali para baixo do tapete. Isso aqui ninguém vai saber, já vou falar isso aqui que todo mundo vai entender. É muito mais trabalhoso isso, porque a Bíblia diz, né? Onde tem luz, onde tem a verdade, nada fica escondido, né? Vai aparecer tudo. Então, quando você fala a verdade, aparece mesmo. Aparece que, né? Enfim, aí o caminho mais difícil é falar a verdade. Vocês provaram hoje que não importa qual o caminho é o mais difícil. Pode falar, Elias. Profeta. E também aqui no começo fala, né, que ele vai se tornar famoso, que ele vai receber uma bênção, e mesmo assim ele quis mentir, né? Ele ficou com medo quando ele chegou lá no Egito, né? Mesmo assim ele não quis enfrentar e ficou com medo e quis mentir para se dar bem, né? Mas acabou se prejudicando do mesmo jeito. Verdade. É verdade. Tem uma passagem que fala, né, que o perfeito amor lança fora todo medo, né? A gente tem que tomar posse dessa palavra e a gente tem usado bastante isso aqui em casa, né? Medo de inseto, nas pequenas coisas, né? Mas já treinando para a vida. Medo de corona. Medo de corona. Claro, a gente tem que cuidar, não pode negligenciar, né? Mas tem que enfrentar. A gente tem um Deus que é muito maior do que tudo isso, que está aqui junto com a gente, né? Quer poder maior que esse, né? Você quer falar, filho? O que é Negueb? Não, Negueb é uma cidade. O Davi tá perguntando o que é Negueb. É Negueb, né, cidade? Cidade. Negueb? É uma cidade, filho. Quer falar, Valentina? Valentina tá em offline ainda. Mas muito bom, gente. A gente está chegando no último minutinho aí. Muito bom. Olha, mais uma vez, assim, eu agradeço a Deus. Primeiro, por vocês terem tido, né, essa coragem de aceitar. E segundo, por falar tão bem aqui com a gente, né? Eu tenho certeza que isso aí pode impactar muitas vidas e uma geração inteira de jovens como vocês. Porque essa geração não tem coragem nem de sair do quarto. Nem de sair do quarto. Né? É verdade. É verdade mesmo. Não tem coragem. Então, se bobear, se você não falar para escovar os dentes, nem isso. Aí sai ali igual Zumbi.
Gente, vocês querem finalizar aí? Falar alguma coisa, orar, fazer o que vocês quiserem? Quer? Como assim, o que eu quero? Se eu não mal. Não tem jeito. Quer finalizar? É. Desafio pra você, vai. Desafio? Vamos orar então? Bora. Deus eterno Pai, entra na sua presença nessa hora, Deus, para te agradecer por mais um dia, por mais uma live abençoada, Pai. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, nessa manhã, nesse dia, por tudo, Senhor. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor derrame bênção sobre a gente. Abençoe, Deus, a família do Diego, a casa do Diego, a nossa família, a casa da Carla, todo mundo, Deus. Abençoe essa live para que ela possa alcançar mais e mais pessoas, Deus. Esse é o objetivo da live. Para que a gente possa trazer mais pessoas para o seu reino, para mais pessoas da sua glória. Quero que o Senhor traga paz no coração dessas pessoas, que essa tempestade, Deus, desse corona vai passar, que o Senhor é mais forte que essa praga, que essa peste, e que tudo vai passar, ó Deus, e que a gente sabemos que nós temos o Senhor nos nossos corações, o Senhor nas nossas vidas e nos nossos caminhos, ó Pai. Quero te agradecer por mais um dia, por mais uma live, e por essa manhã linda, e que a gente possa receber a bênção no resto desse dia, e que a gente possamos chegar nesse dia de vitórias e com nossas conquistas, Pai. Quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. 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 Eita. Não foi difícil. Esse nome é forte, é isso aí, que oração forte. Então é isso aí, gente. A gente quer de quê? Tocar o terror na terra. Vamos encontrar todo mundo, essa geração de zumbi aí. Um beijo. Sai do caixão. Tchau. Tchau.